agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar reunidos para adorarmos ao nome do Senhor. Grato a Deus pela vida de vocês. Pastor Rafael, um amigo, não é? Que há anos tem caminhado lá com a missão Direito de Viver. Para quem não conhece, a Raiz em Cristo sempre foi um braço forte da Direito de Viver em momentos em que nós estávamos necessitando de provisão, não é? Verdadeira provisão. A missão Direito de Viver atende cerca de 40 pessoas, 45 homens. E você sabe como um homem é bom de prato, não é? E muitas das vezes eu gritava: Rafael, preciso de açúcar, preciso de macarrão, tem arroz? E o Senhor Deus sempre se moveu para que pudesse ser suprido, não é? E eu entendo que é uma forma também de você entender que os braços desta igreja, que as raízes, não é, desta igreja também têm alcançado aquele lugar. Nós estamos ali no bairro do Montenegro, há cerca de 28 anos aquele projeto existe, de recuperação, e há 20 anos eu estou lá, conduzindo esse ministério, tendo essa oportunidade de avançar numa área que é tão carente. Também sou fruto desse milagre. Muitas pessoas que chegam até lá me conhecem, e aí eu falo do nosso trabalho, daquilo que a gente tem feito, e aí eu sempre digo que eu sou o aluno daquela casa, talvez o número 0020, não é? Porque eu cheguei lá em 27 de dezembro de 99. Hoje eu tenho 50 anos de idade, não parece, mas tenho, né? Corro mais que o Hamilton. Mas eu cheguei lá com 23 anos, com a vida totalmente destruída. Pouco tempo de vida, mas muito tempo de estrago. O tempo vai nos fazendo entender algumas coisas. Hoje eu tenho 3 filhos, o Emanuel que tem 17, a Eloá que tem 15 e a Manu e Emanuele tem 12. E eu vejo o Emanuel com 17 anos e ele fica muito bravo comigo porque eu uso ele nas minhas ilustrações, ele estando e não estando, e eu falo que o apelido dele é Coragem. E à noite, às vezes, quando ele volta para casa sozinho, ele volta correndo com medo do escuro. Eu moro no Cruzeiro, né? E aí eu me lembro que eu com 15 anos, eu estava em Feira de Santana sozinho, com 15 anos de idade. Eu já estava lá, Salvador, Feira, Ilha de Itaparica, toda aquela região totalmente perdida. E minha família é de São Paulo, mas tudo isso ocasionado por este mal. E o Senhor Deus me levou para aquele lugar para mudar esta história, e mal sabia eu que o plano dele era diferente. Como você não tem noção do que Deus tem sobre a tua vida, mas eu posso te afirmar que é muito maior do que você sonha e imagina. E assim aconteceu hoje estarmos ali cuidando desse lugar, dessa obra linda de transformação, aonde nós nos enxergamos como missionários desta geração, pastor por vocação, mas eu entendo que ali é um campo missionário, diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, diante de tantos processos que nós passamos, para que nós conseguíssemos nos estabelecer. É muito importante, mais do que a capa do livro, você ler o que está escrito dentro dele. Eu conversando com o pastor Rafael ali, e nós precisamos ter essa maturidade sobre isso, não é? Porque cada vez que as coisas vão acontecendo, vai crescendo, e muitas pessoas hoje conhecem a Direito de Viver e trazem algumas ideias de que eles mudaram, eles não são mais como eles eram, eles não fazem mais o que eles faziam. Mas da mesma forma que ninguém usa mais mimeógrafo, ninguém usa mais celular Motorola que era desse tamanho, as coisas evoluíram, também precisamos evoluir. E é importante também entendermos que dentro desta obra missionária, e quando eu estava ontem em casa pensando, quando o pastor me convidou, e eu falei assim, o que eu vou pregar dentro da igreja? O que eu vou trazer, sabendo que tem um pastor que tem palavra, né, irmãos?
Eu estava tomando café com ele ali, eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei ali para tomar café com o pastor Rafael, fiquei preocupado. Eu falei, Deus, o Senhor me deu uma palavra sobre missão. Mas aí depois de tudo que ele falou, eu peguei a Bíblia e falei, prega a palavra que o Senhor deu, e me senti muito em paz, né, quanto a isso. Mas eu vim falar sobre obra missionária, eu vim falar sobre missões, e eu vim falar sobre missões urbanas, eu vim falar sobre aquilo que nós carregamos, eu vim falar aquilo que nós fazemos. No ano de 99, abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 8 em diante. No ano de 2019, nós havíamos saído de um período de interdição, onde nós ficamos por 4 anos interditados, sem poder trabalhar, com a casa vazia, por conta do descumprimento de algumas normas e leis. Então a gente foi interditado. 2014, em Santa Isabel, tinha muita casa de recuperação, muita clínica, e todas foram fechadas, todas. Tinha cerca de 40, não ficou nenhuma na cidade. E eu fui a última, porque eu sou a mais velha da cidade, e nós também fomos no dia 14 de fevereiro de 2014. Foi um período de incertezas, mas o Senhor Deus foi bom, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Não tem nada que possa impedir a promessa de Deus se cumprir. Mas quando nós voltamos em 2019, nós tivemos que mudar um monte de coisas. E aí eu precisei mudar nomes. Não é mais obreiro, agora é monitor. Não é mais culto, é espiritualidade. Não é mais igreja, é auditório. E aí, as primeiras reuniões que eu fiz com a equipe que estávamos formando, eu comecei a falar para eles: agora nós temos o desafio de sermos missionários na nossa nação. Não é mais pastor, é gestor. E tudo isso para se enquadrar às leis que foram postas sobre nós, para que nós pudéssemos retomar. E eu disse: nós vamos ter que ser missionários, e o evangelho vai ser pregado de uma outra forma, não mais da forma como nós estamos habituados a fazer. E de lá para cá nós temos vivido algo muito extraordinário nesse tempo. Nós temos tido muitas experiências dentro desta obra. Hoje nós estamos lá com 45 pessoas, de todo tipo de idade. Eu gostaria de ler algumas informações para você, porque talvez você não saiba disso. Cerca de 61,6% das famílias brasileiras convivem com parentes que fazem uso de alguma substância. Desse total, 57,6% possuem dependentes químicos diretamente dentro do seu núcleo familiar. Estima-se que quase 30 milhões de brasileiros têm alguém com dependência de drogas. Estima-se que quase 30 milhões de brasileiros têm alguém com problema de outra droga. Cerca de 54% dos lares com dependentes químicos existem registros de conflitos severos e problemas associados. Mais de 12 milhões de pessoas, cerca de 6% da população, são dependentes químicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 12 milhões de pessoas, 6% da população brasileira, são dependentes químicos. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo número 19, versículo número 8, versículo número 10, 8, 9, 10 e 11. Eu quero ler 4 versículos para nós nesta noite. Atos 19, está escrito assim: entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus.
Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Versículo 11: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 18, diz assim: Chegando-se Jesus, após a ressurreição, disse: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei riquezas, carros, apartamentos, bitcoins, e enchendo o teu cofre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Eu tenho uma notícia para te dar. Em Atos, o verso 11, a Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, fez milagres extraordinários. E eu quero te dar uma notícia nesta noite. Paulo morreu. Não entendi, pastor. Paulo de Tarso morreu. E se ele morreu, eu acredito que pelas mãos de Paulo de Tarso, o Senhor Deus não vai fazer mais nada, porque ele não está mais vivo. E isso já aconteceu há uns 2000 anos, que nós não temos mais Paulo de Tarso pelos barquinhos da Europa, da Ásia, da África, pregando o Evangelho. Mas quem é que está vivo aqui nesta noite? Aqui tem Maicons, Rafael, Pedro, Hamilton, Maria, João, José. O que eu quero dizer com isso? Olhe para a tua mão. É pelas tuas mãos que Deus fará milagres extraordinários. Não entendi. É pelas suas mãos que Deus fará milagres extraordinários. É através das tuas mãos que o Senhor Deus continuará escrevendo esta história. E por que isso, pastor? Porque tem um fundamento. E o fundamento foi dado pelo dono da igreja. E o fundamento foi dado por aquele que estabeleceu e instituiu a igreja. Todo dono, ele é responsável pela visão daquele lugar. Todo proprietário, ele tem a total autonomia para que seja feito da maneira com que ele quer que seja feito. Assim é uma propriedade privada ou pública. O proprietário, ele pode fazer. E assim, nós precisamos entender que o dono da igreja, quando a estabeleceu, ele ressuscita, e aí ele fala: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Não há nada novo para ser ensinado, porque ele já ensinou todas as coisas. Quando ele agrupou aquele primeiro grupo de pessoas,
naquele sermão épico, que é a teologia bíblica, no livro de Mateus 5, 6 e 7, lá ele começa a dizer o que é a verdadeira felicidade. Lá ele está dizendo a verdadeira felicidade. E aí há um choque dentro do sistema, porque a verdadeira felicidade continua a mesma. Só que uma vez que nós distorcemos aquilo que tem que ser ensinado, nós entramos em depressão, nós se perdemos, porque acreditamos que a verdadeira felicidade está em aquilo que está se prometendo diante daquilo que o Senhor Jesus não ensinou e não mandou guardar. Porque um dos textos épicos é: não ajuntei tesouros na terra. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem comem. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando um plano político aconteceu no Brasil, e eu lembro o desespero do meu pai, que era empresário, que ele ficou desesperado, como milhões de empresários ficaram naquela época do plano Collor, na década de 90. Eu sei que tem muitos jovens que só conhecem se estudou isso na história. Quem diria que um dia eu ia falar sobre isso? Por conta de que foi limpo a conta de todos eles. Eles dormiram ricos, bem, e acordaram com o dinheiro todo confiscado. Naquela época, quem lembra disso? Pessoas se suicidaram, pessoas se perderam, colapsou um monte de famílias, empresários, porque perderam tudo de uma hora para outra. Então o Senhor Jesus, Ele nos deu uma missão. E o que nós precisamos entender? Que nós estamos aqui com cerca de 30, 40, 50 pessoas no máximo, que são pequenos cristos, pequenos discípulos e pequenos missionários. Porque o que é ser missionário? É além de uma credencial. Porque é uma credencial, e vocês são jovens, e até eu que não sou tanto, se eu falar para o chat GPT aqui, ele faz a credencial que eu quiser e me deixa do jeito que eu quiser. Mando imprimir, plastifico, coloco uma lei que o homem criou, me unjo. Mas não é isso, porque missionários e missão fala de propósito, e propósito vem de dentro. Propósito vem de dentro. Propósito é o que te move, irmãos. Propósito é o que faz você acordar todos os dias, os olhos brilhar. Propósito é você na tua profissão, que você ama a profissão que você faz, e não é um peso ir trabalhar, porque é o teu propósito de trabalho. E aquilo para você é uma alegria fazer aquilo, com todas as preocupações, cobranças, mas você se identifica com isso. A psicóloga que trabalha comigo, ela fala, ela é cristã. Eu digo que ela que é missionária. Ela é. Quando a vigilância sanitária chega, ela coloca o crachá. Quando a vigilância sanitária sai, ela pega a Bíblia. E ela fala para mim: pastor, o dia que eu perder a alegria de todos os dias acordar para vir trabalhar neste lugar, eu não venho mais. Porque é o propósito. Ela se dedicou anos de vida para conseguir o diploma, para poder fazer aquilo. Missão é propósito da alma de todo crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não entendi? Missão é propósito de todo homem e mulher. Está em nós a missão. E qual é a nossa missão? É alcançar a visão. A minha missão, junto com você, é alcançarmos a visão. E qual que é a visão do Senhor Jesus? Vidas. Apóstolo Paulo, ele diz em Corinto: dá-me almas, senão eu morro. Dá-me almas, senão eu morro. O que me move são almas, são vidas. Não, nós não podemos continuar estáticos dentro deste propósito. Eu trouxe aqui uma estimativa de um problema que é uma epidemia na nossa nação.
e nós somos omissos. É uma epidemia na nossa cidade e a gente é omisso. Você sabe quantas biqueiras estão em Santa Isabel disfarçadas de adega? Você que é jovem, quantos amigos e amigas de vocês já estão naquela praça? Já estão perdidos por aí? Vocês que são pais, homens e mulheres, que conheceram crianças pequenininhas, lindas, maravilhosas, meninos maravilhosos, mas hoje vocês veem eles andando com boné para trás, bunda de fora, todo rasgado, soltando fumaça igual uma Maria Chaminé para lá e para cá. Você acredita que aquelas latinhas que eles carregam é Red Bull? Não, não é Red Bull. Está disfarçado aquelas latinhas. Você acha que aqueles copos desse tamanho, aquilo é suco de maracujá? Não, não é suco de maracujá. Qual é a hora que nós vamos despertar para o nosso propósito, para o teu propósito? Qual é a hora que nós vamos entender que nós temos uma responsabilidade? Você tem uma responsabilidade. No dia que você levantou as tuas mãos para confessar Jesus como teu Salvador, mas também como seu dono, você abdicou do teu direito, que não posso nem dizer se é direito, para dar a Ele o direito de conduzir a tua vida para onde Ele quer, e Ele quer você envolvido em missões. Ele quer você envolvido em algo. E nós estamos vivendo uma epidemia chamada drogas. E mais do que as drogas, nós temos vivido uma epidemia chamada álcool. O álcool está aí. Talvez você conhece alguém, ou finge que não está vendo. Porque o maior problema, meus irmãos jovens, o maior problema não é quem já está na praça. Esse não é o problema, porque já jogou luz no problema. O problema, sabe quem é? Aquele que está passando batido. Esse é o problema. Aquele que está passando despercebido. Tomou um porrezinho ontem, hoje está de ressaca, mas amanhã é feriado, toma outro. Só que aí tem um feriado prolongado e tem festa da cidade, teve jogos da Copa, e vai passando batido, porque vai envolvido num churrasco, numa confraternização, num encontro entre amigos, numa represa, numa cachoeira, numa praia, numa festinha, no Parque da UPA, que é um antro de perdição, aquele lugar. Eu corro no Parque da UPA, e quantos meninos e meninas que eu estou vendo lá, enganando muitos pais, dizendo assim: estou indo lá jogar vôlei, estou indo lá jogar futebol, mas naquela parte de trás, quem conhece, tem um antro de uso de bebida e droga ali, prostituição, à luz do dia. A luz do dia, mas os nossos olhos estão tampados, porque nós estamos preocupados com aquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. E nós lemos aqui, e nesta noite, eu recebo dentro daquela casa, famílias. Você conhece alguém? Você já viu uma mãe gritando de desespero porque quer salvar o filho? Um pai que é todo durão? Minhas filhas agora, né, pré-adolescência. Esses dias atrás tinha algumas meninas com a minha filha em casa, e aí eu fui levar elas embora. E aí depois eu voltando com a minha filha, ela falou: pai, elas falaram que já foram lá na casa. Eu falei: é, filha, sim. Elas falaram que eu tive um tio, aí eu tive um avô. Eu fui lá, eu era pequenininha, hoje elas são moças. O meu filho, esses dias eu fui levar um amigo dele lá no Novo Éden. E aí eu estou no carro, o menino falou assim para mim: tio, meu pai já ficou lá com você, né? Falei: quem é seu pai?
Aí ele falou o nome dele. Falei, já ficou comigo algumas vezes. Ele Alguns anos atrás, 2 ou 3, o projeto Crack do Amanhã foi lá fazer uma integração com a gente. E aí o período da tarde que eu estava lá, nós tivemos um momento muito legal, um tempo precioso juntos. E aí quando acabou a reunião na nossa igreja, um dos meninos falou: pastor, meu pai já ficou aqui? Eu falei: qual que é o nome do seu pai? E aí ele falou o nome do pai, eu falei: já ficou aqui. Aí eu disse: seu pai é gente boa, seu pai é uma bênção. E ele chorando, 15, 16 anos. Falei: pena que eu conheci o teu pai sóbrio aqui dentro, ele é crente. Ele falou: mas eu cresci sem ele e com tantas dificuldades. Eu falei: mas vamos orar. Mal sabia eu que depois de um tempo ele não sai da minha casa. Esse menino virou amigo pessoal do meu filho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque este problema tem endereço, e não é a Cracolândia de São Paulo, não. Esse problema tem endereço, tem bairro, tem nome de ruas, famílias, pessoas conhecidas. Eu tenho lá na minha instituição psiquiatra, psicólogo, assistente social, nutricionista, educador físico, terapeuta, um monte de profissionais, respeito todos eles. Mas se eu te falar uma coisa, o único que tem poder para transformar aqueles homens é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo, o único que tem poder, que transforma a vida deles. Eles vão em todos esses ambientes, participam de todos, mas eles continuam dando testemunho. Olha, pastor, eu fui no monte orar, olha, eu estou fazendo um jejum, olha, teve uma igreja, teve um culto, Deus falou comigo, o Senhor Jesus me visitou, eu não tenho mais vontade de nada. Nós somos os detentores do maior milagre nesta terra em missões. E o que nós temos feito com isso? E eu quero, diante do texto que eu li, falar sobre 3 estratégias sobre a obra missionária. Diante desse texto que eu li, sobre 3 estratégias sobre essa obra missionária, que é o teu chamado. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor Deus não vai requerer somente dos pastores o que nós estamos fazendo com os dons e talento que Ele nos deu, não. Ele vai requerer de cada um de nós. É de cada um de nós. Me perdoe se nesta noite eu não estou suprindo as expectativas, mas eu preciso falar desse tema. Porque há 27 anos atrás, se um casal de missionário não tivesse entendido o chamado, a minha vida não tinha sido mudada, a minha história não tinha sido mudada. Eu não sei quantas 1000 pessoas eu já ajudei nesses 20 anos na frente desse trabalho. Eu não sei quantos homens que eu vi sair daquele lugar como homens que casaram, restauraram o casamento, tiveram sua vida transformadas, tiveram tua casa na presença do Senhor. E eu creio que sobre Santa Isabel, uma geração está se levantando para que esta cidade seja impactada no nome de Jesus Cristo, e estas vidas, elas sejam transformadas, estas vidas sejam alcançadas, e esse mal possa ser paralisado em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que a nossa oração fecha a biqueira, eu creio que a nossa oração fecha a adega, eu creio que nossa oração quebra principado e potestade, eu creio que a nossa oração manda embora, varra este lugar deste mal, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu creio neste poder, a igreja é detentora deste poder. O que eu preciso, pastor? Verso 8, verso 9 e verso 10. 3 princípios que precisamos: ousadia. Apóstolo Paulo, ele vai para uma cidade por nome Éfeso.
Santa Isabel, que é a rainha da cidade, não era nada. Nada perto de Diana. Não era nada. Éfeso, uma cidade totalmente corrompida moralmente. Totalmente corrompida espiritualmente. O principado dominava aquela cidade. Tudo girava em torno daquilo. Todo o dinheiro, todo o poder, tudo que acontecia estava em torno de tudo aquilo. O Senhor Deus envia um homem para aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que ousadamente, por cerca de 90 dias, ele estava pregando e persuadindo acerca do reino dos céus. Falando acerca do reino dos céus. Ousadia significa coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Viver em pecado é muito fácil. Eu quero ver viver em santidade. Fazer coisa errada é muito fácil. Quero ver ser contra a coisa errada. Eu quero ver você jovem falar: não, eu não concordo com isso. Não, eu não assisto isso. Não, eu não quero isso. Ir com a multidão é muito fácil. Ir no oba-oba é muito fácil. Achar que, eu sou descolado, eu sou papo que faz. Quer ser descolada? Fala não. Aí eu quero ver se tem atitude, se tem bala na agulha. Fala: não, eu não concordo. Não, eu não aceito. Não, eu não vou mandar esse vídeo. Não, eu não vou assistir isso. Coragem. Coragem. Coragem para se posicionar. Homens, coragem para assumir o nosso lugar. Coragem. Não, eu não concordo. Coragem para ter opinião formada e se posicionar e defender ela até a morte. Coragem. Aonde, pastor? Na mesa da padaria, onde você faz negócio, na tua empresa, onde você estuda. Não é aqui. Aqui é fácil a gente falar. Aqui é fácil ser bravo. Aqui é fácil a gente falar: sou crente. Aqui é fácil a gente ficar cantando musiquinha bonita para alegrar a alma. Aqui é fácil. Põe na tua casa, independente de quem esteja lá dentro. Põe na tua empresa, independente de quem entra. Você não é o dono. Não vai espantar cliente. Se a empresa que Deus te deu foi Ele que deu, nada. O que não entrar é Deus mandando embora. Põe na tua empresa, coloca lá: aqui é de Jesus. Coragem. Como está as redes sociais? Coragem, ousadia. Eu não sei falar, sabe? Coragem. Ousar é ir além do possível. É ousar. Só começa, querido. Começa por um status. Não precisa falar, só ler um versículo no status todo dia e põe lá, abre a Bíblia e lê um versículo e põe lá. Vai alcançar alguém, porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Você não é responsável para ela dar fruto. Você só é responsável de lançar semente. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus que dá crescimento. É Deus que dá crescimento. Nos preocupamos com aquilo que não nos compete. Mas pastor, eu vou orar e se Deus não curar, é no nome dele que eu orei, não é no meu. Mas você já pensou em se ele curar? Mas como que a gente vai saber? Só orando. Mas se ele curar, já pensou? Que coisa fantástica, Pedro. Você orar cheio de medo, mas vai funcionar: Senhor, muito medo, mas eu vou em nome de Jesus. E se acontecer? Primeira ferramenta: ousar.
ousar falar do reino dos céus, porque Ele é responsável, queridos, pelo cumprimento da palavra. Paulo, por esse tempo, estava ousadamente falando acerca do reino dos céus. E a Bíblia conta no verso 9 que algumas pessoas não estavam entendendo, outras endureceram o coração, outras se levantaram, começaram a fazer o tumulto naquele lugar. Ou seja, o Senhor está mostrando que é natural que algumas coisas estejam fora da ordem, que não saia como a gente pense que vai sair. Certamente, quando você começar a agir assim, possa ser que algumas coisas acontecerão também, mas está tudo certo, está tudo bem, porque aqui vem segunda ferramenta. E aí foi quando eu falei para o pastor Rafael, falei, a Bíblia, ele falou umas 10 vezes a palavra estratégia, estratégia, estratégia. Qual que é a segunda ferramenta? Estratégia. A segunda ferramenta é ter estratégias. Lendo a Bíblia, qual foi a guerra que o Senhor dos Exércitos já perdeu? Unanimemente vamos falar que nenhuma, não é? Agora a segunda pergunta: de todas as guerras, qual delas ele repetiu o mesmo método? Qual delas ele repetiu o mesmo método? Pega o livro de Josué, leia ele todo. Você vai observar que lá no começo o Senhor Deus fala para Josué: ei, Moisés morreu também. Então já temos 2 velórios aqui. Morreu Paulo, morreu Moisés. Josué, Moisés, meu servo, morreu. Agora é com você. Levanta, pega este povo todo, atravessa o Jordão. Eu serei contigo, aonde quer que andares. Seja forte, seja corajoso, não desanime, não tenha medo, nem para a esquerda, nem para a direita. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O capítulo 1 de Josué, queridos, é Deus sarando a alma de Josué. É Deus dando uma injeção na veia de Josué. Vamos, macho, que agora é com você. Capítulo 2 em diante, você vai ler: Josué sobe para o norte, desce para o sul, entra em dezenas de cidades. Cada cidade que entra, porque o Senhor Deus falou: vai lá, arranca o povo e toma o teu lugar. Vai ter filisteu, Girgazeus e um monte de eu. E ele começa, primeira cidade. Tá, Deus, qual que é a estratégia? Olha a estratégia, você vai dar 7 voltas pelos muros de Jericó. No 7º dia, 7 voltas. Cada dia até do 1º ao 6º uma volta, todo mundo calado. No 7º, 7 voltas. Depois da 7ª, dá o grande brado que o muro cai. É loucura ou não é? É loucura ou não é? Eles cumpriram. A história vai nos dizer que o muro foi derribado. Próxima cidade é Ai. Josué talvez possa ter pensado: tá, Deus, já entendi. Agora é Ai, vamos dar voltinha também. 7ª volta, pá, grito, beleza, tal vitória, fecha a conta, passa a régua, campeão. Não. Cidade de Ai, a estratégia é diferente agora. Divide 2 grupos. Um grupo vai ficar escondido. O outro grupo vai na porta da cidade. Chama a atenção do exército de Ai. Quando eles vierem, vocês vão correr. O exército todo vai correr atrás de vocês. Quando correr atrás de vocês, aqueles que estão aqui escondidos, entra, toma a cidade e vence o exército. A Bíblia diz, irmão, irmã, que as armas da nossa milícia não são carnais.
mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Apóstolo Paulo, ele escreve, eu amo esse texto, e algumas coisas que eu faço na Direito de Viver é baseado nesse texto, porque nós temos que se reinventar. E Paulo diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me judeus para ganhar os judeus. Fiz-me tolo para com os tolos, para ganhar os tolos. O que nós estamos aprendendo? O Senhor Deus é Deus de estratégias, para que a missão dele seja cumprida. E a estratégia vem da onde? Vem do Senhor. A estratégia vem do alto. A estratégia vem do alto. Dá o nome da onde você quer ir, que o Senhor vai dar a estratégia de como você vai chegar. Dá o nome do que você quer fazer, e o Senhor Deus vai dar a estratégia de como você vai alcançar, dentro do propósito. E estratégias, o Senhor Deus te dá estratégia. Eu não sei como está a tua casa, mas busque no Senhor a estratégia. Murmurar não adianta, reclamar não adianta, xingar não adianta. O que adianta é buscar a estratégia do alto, porque Deus é especialista em fazer obras impossíveis aos homens. Porque está escrito que para Deus nada é impossível. Então esta palavra, você está negando a Jesus quando você fala: essa pessoa não tem jeito, tem sim. Esse caso não tem jeito, tem sim. Essa pessoa não muda, muda sim. Porque para Deus nada é impossível. Estratégias do alto. Qual que é o nome desta guerra? Que o Senhor Deus precisa mudar esta história. Ele é aquele que vai te dar a estratégia para que o nome dele seja glorificado. Porque eu entendo que em cada milagre tem um propósito, e ele não é materialista e nem individualista. Mesmo que ele faça algo individual, o propósito é coletivo. Não entendi, pastor. Mesmo que ele faça algo individual para você, mas é para que através disso pessoas sejam alcançadas. Quando aquele coxo foi curado, e ele entra no templo e começa a pular, dançar, saltear, as pessoas ficaram maravilhadas e falaram: como é possível? Quem fez isso? Olha para cá, o teu milagre tem que glorificar o nome de Jesus. O teu milagre tem que glorificar o nome de Jesus. Precisa exaltar o nome dele. O teu milagre. Mas a gente é tão superficial que a gente acha que, irmão, desculpa, eu nunca vou subir num púlpito para falar que Deus me prosperou porque eu consegui comprar um iPhone Pro Max 17. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu nunca vou subir num púlpito falar que Deus me deu um carro novo. Isso não é desculpa. Não está no propósito. Pode fazer parte do propósito. Mas eu preciso entender que este lugar tem um único objetivo: manifestar o reino dos céus. E dentro de toda a Bíblia, mais de 32 mil versículos, de tudo que Deus faz, a única coisa que fala que tem festa no céu é pecador arrependido. A única evidência que há festejo é pecador arrependido. Ah, que coisa maravilhosa! É você testemunhar que o Senhor Deus te preparou um carro, e através desse carro você tem ido buscar pessoas na Pedra Branca, no Cafundó, tem levado pessoas lá no barro, enchido o seu carpete de barro para glorificar o nome do Senhor, porque lá dentro tem uma pequenina, lá dentro tem um pequenino do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai falar: Senhor, o de 5 de um lugar não cabe mais não, me dá o de 7, Senhor. Ah, Deus, me dá um maior para caber mais. Não é o que eu quero, é o que você quer fazer com o que você quer.
casa grandona para eu poder abrigar um monte de gente, porque são os meus irmãos. Ou não é? Não é, né? É só uma gíria gospel no meio do mundo religioso. Para abrigar os meus irmãos. Fiquei muito feliz de estar aqui na segunda-feira, porque tinha um monte de pastor e pastora de um monte de ministério. Que noite gloriosa! E aquele monte de pessoas sentadas aqui, cada um tem um sobrenome, e daí? Qual o problema? Se eu sou Silva, você é Santos, isso não importa. Importante que nós somos irmãos. Não, irmão, em nome de Jesus Cristo, você tem que ser liberto dessa contaminação, desse mundo gospel, midiático, que mentiu para nós, nos ludibriou. Porque a estratégia do Senhor, Deus não te dá para você ter, Deus te dá para você fazer. Entenda isso. O dinheiro que o Senhor te proporcionar é um instrumento para você fazer e não para ter. Para você fazer. Não é errado você sonhar com um monte de coisas, não, mas é o propósito. É o propósito, o objetivo é o propósito. Tem que glorificar o nome do Senhor. Tem que glorificar o nome do Senhor. Para de ser egoísta, sentar no teu rabo e achar que você é o dono do mundo. E Deus vai trabalhar ao teu favor para encher a tua casa com um monte de coisas. Enquanto tem pessoa do seu lado direito morrendo, do lado esquerdo morrendo de fome, na tua frente morrendo de fome. Não, nós não podemos mais concordar em atravessar a rua e ver um saco preto na rua e pular e fingir que não é nada. Pelo amor de Deus, é uma vida. Pastor, eu não sei o que fazer. Pede ajuda para quem sabe, mas não se conforma com isso. Você não pode dobrar aquela esquina da delegacia hoje à noite ou amanhã, no feriado, entrar na Mais Sabor, pedir uma pizza e ver que tem alguém naquele ponto de ônibus e naquilo não te comover, aquilo não te mover. Se isso não acontecer, desculpa, esse não é o evangelho de Jesus que entrou na tua vida, queridos. Mas pastor, o que eu faço? Pede ajuda. Fala, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei cuidar desse povo, mas me ajuda, alguém me ajuda no grupo aí, alguém pode me falar o que eu faço? Ah, querido, só de fazer isso o céu já se move. Estratégia. Você não é obrigado a saber tudo, irmão, irmã, mas você tem que conhecer quem sabe. E você está numa igreja, diante de um pastor, que o fundamento é raiz em Cristo. É raiz em Cristo, a raiz está em Cristo, a raiz está em Cristo, a raiz está em Cristo hoje, amanhã e para sempre. Não tem nada, não tem ninguém, não tem pessoa que vai arrancar a raiz deste solo, porque ela está em Cristo. Meu Deus, meu Deus, eu tenho um sonho de abrir a nossa base missionária para receber esse monte de pessoas e ajudar essas pessoas. Quanto que a gente já conversou, eu, pastor Rafael, Hamilton, lá, de fazer alguma coisa. Só da gente estar fazendo isso, o Senhor já está se movendo, porque Ele sabe, irmã, Ele sabe que a gente é limitado. Só que lá no chamado 28:19 está escrito assim: Jesus falou, é-me dado todo o poder. Foi dado para quem? Para Ele. Eu só preciso ter o WhatsApp dele. Não é assim? É só preciso ter o WhatsApp dele. Se eu conheço alguém que fala, olha pastor, vou falar uma coisa para você, pastor, eu tenho dinheiro para dar e vender, o que você precisar, você me manda um zap. Ah, irmão, irmão, o que eu precisar? O que você precisar? Tem certeza? Tenho. Ah, irmão, fala, Jesus, nossa Kombi está em reforma, eu preciso arrumar ela para poder buscar doação. Ah, quanto que é? Ah, uns 2, 3 mil arruma. Tá, passa o Pix. Você está entendendo o que Jesus falou para você? Você está entendendo o que Jesus falou para mim e para você? Ele deu o WhatsApp dele para nós, e dizendo assim para nós, Pedro,
é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Estratégias. E a terceira, para terminar, a Bíblia fala que Paulo, vendo aquela situação, levou eles para uma escola menor. Um grupo de pessoas que estavam interessadas, ele tirou dali e levou para um outro lugar e começou a discipular aquelas pessoas. E no versículo 10 está dizendo assim: e durou isso 2 anos, até que toda a Ásia ouvisse falar do nome do Senhor Jesus. Terceira ferramenta para missões: perseverança. Perseverança. Não desista do teu propósito, porque ele não é teu, ele foi gerado em Deus para ser manifestado na tua vida. Este sonho você acha que é teu? É nada, foi ele que deu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É só alinhar a ótica. Perseverança, não desista, não desista, não desista, não desista, pelo amor de Deus, não desista. Tem uma pessoa que está lá comigo, Wagner, o apelido dele é Juninho, aqui da cidade, bem conhecido. A mãe dele trabalhou na delegacia uma vida. Esse menino ficou pelas ruas aí, já um homem, não é? Pelas ruas aí, doido, andando pela Avenida República, louco, chapado, baixinho, de olho claro, bonito, é ele mesmo. Nos últimos tempos ele estava ali perto do Kid Boi, jogado lá. Muitos talvez pensaram que ele estava louco da cabeça, estava mesmo, porque viver sem Jesus é ser louco da cabeça. Você não tem Jesus, você precisa de um psiquiatra. É o contrário, tá? Não é nós que é doido, é você que é doido. Achando que ele estava louco, todo sujo, não é então? Não morreu. Aliás, morreu sim. Em nome de Jesus ele morreu, amém? Morreu para aquela vida de humilhação. Está lá na casa, bonitinho, gordinho, indo para a igreja. Conseguimos achar a mãe dele porque ela achou que ele estava morto. Dentro de Santa Isabel, a gente não achou a mãe dele, pastor, lá no Ceará não. Dentro de Santa Isabel, e ele de Santa Isabel. Olha o que é o problema. Achou a mãe. Conseguimos levá-lo para almoçar com ela. Ela cheia de feridas. Conseguimos mais um almoço. E ela cheia de feridas. E ela dizia: não, dormir em casa não. Perseverança. Perseverança. Olhe para cá. Não existe a palavra não para um crente. Essa palavra não existe. Ela não existe. Semana passada ela fez contato com a gente e falou: olha, será que ele não pode vir num domingo aqui para a gente ir para a igreja juntos? Ele dorme em casa, ele vai embora na segunda-feira. Aí a Gi, que é psicóloga, falou: pastor, foi lógico. Foi, bonitinho, dormiu na casa da mãe, mandou uma foto no celular simplesinho, toda borrada, mas estava lá todo bonito na porta de uma igreja. E voltando segunda-feira. Hoje ele está lá, o Juninho, o Wagner, tendo a oportunidade de aprender a fazer pão na nossa padaria, para que ele possa ter uma profissão. Quantos não decretaram que não tinha jeito? Quantos não falaram: não adianta, eu já tentei ajudar uma vez. Aí outro fala: eu também tentei. Aí outro fala: eu também já levei para uma casa de recuperação. Mas eu também. Amém, está tudo certo. Faz parte do pacote. Está tudo certo. Crente não pode ser governado pela alma. Não entendi. Crente não é governado pela alma. Crente é guiado pelo Espírito. Crente não tem sentimento. Agora eu vou chapar a tua mente. Crente não tem sentimento, crente não tem vontade, crente não tem pensamento. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh! Não te falaram não? Te enganaram. Quando você confessou Jesus e batizou, você assinou atestado de óbito. Agora eu vou. Não tem só 2 pessoas que morreu não. Tem mais umas 40 aqui. Está tudo morto.
crente não é governado por isso, porque são sentimentos, pensamentos, vontades, são estas questões que faz a gente colocar um limite. Qual é o limite? Qual é o limite? Quantas vezes tem que ajudar? Aí a gente vai para a Bíblia, né? Os fariseus religiosos, a Bíblia fala que é 70 vezes 7. Você já entendeu por que Jesus falou isso? Estuda para você ver o que ele quis falar sobre 70 vezes 7. Para tu ver se não vai dar um nó, porque deu um nó em mim. Eu falei, meu Deus do céu. São estas coisas que colocam a barreira. Quando nós arrancamos a alma e cumprimos o que está escrito, está tudo bem. Mas eu dei um dinheiro para a pessoa lá fez isso, está tudo bem. Mas eu dei uma cesta básica, virei, fiquei sabendo que vendeu, está tudo bem. Não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre Ele, está tudo bem. Não lava a tua boca, pelo amor de Deus, não amaldiçoa. A tua boca não pode jorrar água doce e água amarga. Não diga esta palavra, está vendo? Seja abençoado, se vendeu, abençoa o dinheiro que recebeu, abençoa quem comprou, abençoa quem comeu, mas abençoa, abençoa, abençoa. Deus te formou com um propósito, ser bênção. Ser bênção. Ser bênção. Jovens que gostam de Isadora Pompeu, veja lá um testemunho dela de um assalto que tentaram fazer com ela. Procure no YouTube. Você vai ver o testemunho que ela deu. Abençoe, porque estas barreiras vão quebrar limitações. E nós nunca vamos desistir. Perseverança. Perseverança. Por muito tempo. Eu vim de São Paulo. E quem é paulistano é uma bênção, porque a gente acha que é da capital São Paulo, né? E foi difícil eu me adaptar com Santa Isabel, porque eu chegava em Santa Isabel 7h30 da manhã, procurar comércio aberto, isso há 25 anos atrás. Fala, mas é um absurdo, não tem nada aberto, e abria às 9, 9h15, 9h20. Aí dava uma piscada, chegava 12h30, estava fechado para o almoço. Eu falava, meu Deus! Como que abre às 9 e fecha meio-dia e volta às 1h30? Mentalidade paulistana. E por muito tempo, por conta dessas questões, eu amaldiçoava a minha cidade, dizendo palavras que não convêm, mas eu estava amaldiçoando a minha cidade. Quando eu entendi isso, eu tive um tempo de jejum, de oração, pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Eu quero remir tudo que eu falei contra a cidade, contra político, contra a empresa, contra igrejas, contra pastores. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. É uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, irmão. Eu não sou dono da igreja, eu não sou dono dela, eu não sou dono da Bíblia para ficar julgando. Não, só persevera no teu propósito, só persevera na tua missão, persevera na tua missão. Alegrai com que se alegram, chorai com que choram. Persevera, não desista. Adota uma casa, adota uma rua, adota uma pessoa. Em missões, adota alguém. Saia desta noite com o teu coração incendiado. Eu vou adotar. E para te desafiar, adota o mais complicado da rua, não é, pastor? Adota o mais complicado, aquele que todo mundo fala, não dá jeito. Fala, vai dar. Peraí, não é pelo muito falar, não é pelo muito falar, não é ficar 1 hora, 2, 3, não, adota. Lá na casa feminina que eu tive, a missionária Regina, ela colocou as meninas que estavam lá para orar de 3 em 3 horas, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, de 3 em 3 horas. Mas pensa que elas ficavam 1 hora, meia hora, não. Ela falava, Maico, às vezes era 1 minuto, só da gente ter o compromisso com quem tem todo o poder, de estar ali, Senhor, estamos aqui, faz um milagre. Daqui 3 horas, Senhor, faz um milagre. Adota o mais complicado, adote a pessoa mais difícil. Ei, adota o cunhado. Adota o cunhado.
Ei, adota essa pessoa aí que você está com o nariz em pé. Adota essa pessoa. Não queira ir fazer missões longe, não. Faça missão. Adota essa pessoa aí. Você está cheio de orgulho, de saber, falando, não, é sobre esta pessoa. É sobre essa pessoa. Adota essa pessoa dentro da tua casa. Você pode dizer, todos que estão aqui podem dizer, eu e minha casa servindo ao Senhor. Se não tem, adota esta pessoa. Fala, o primeiro que eu vou pegar a partir de agora é esse daí. Peguei o primeiro, pego o segundo. E pego o terceiro, e pego o quarto. E vou pegando, e vou pegando, e vou pegando. Vocês vão ver só. Por 2 anos Paulo fez isso. Por 2 anos. Até que toda a Ásia. Você coloque em pé, por favor. Até que toda a Ásia foi alcançada. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero orar de uma forma profética sobre a tua mão. Por favor, olhe para ela nesta noite.